E aí, pessoal, Loteca 1037, bora lá, 1036 já ficou de lado. Jogo 1, Flamengo e Vasco. Flamengo primeiro colocado, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. Em casa são 5 jogos, 5 vitórias, fez 18 gols e levou só 3 gols. Pega o Vasco, terceiro colocado, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 17 gols e levou 6. Jogo bem equilibrado, né? Flamengo e Vasco. Tá? Acho o Flamengo um elenco bem melhor. Tá? Vai tentar ficar em primeira aí. Eu acho que nem o Fluminense, eu acho que pode encostar nele, se encostar, né? Mas não tem como. O Flamengo é bem melhor, tá? Eu já vi o jogo do Vasco e time meio fraco, tá? Não é tudo isso para encarar o Flamengo, não. Se o Vasco ganhar, pode ser considerado aqui uma surpresa, né? Um empatezinho pouco provável e o Flamengo favorito. Eu vou aqui nos meus desdobrados, tá bom? Os 8 cartõezinhos do Flamengo e 8 no empate. Jogo 2, outro campeonato pelo Carioca. Nós temos aqui Bangu e Fluminense. Bangu é o sétimo colocado, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sofreu 10 gols e fez só 6. É bem fraco o ataque do Bangu, viu o jogo do Bangu, tá? Achou o time bem fraquinho. Pega o Fluminense, segundo colocado, 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fora de casa são 2 vitórias e 1 derrota. Fez 13 gols e sofreu 3. Fluminense muito mais time que o Bangu, tá? Eu tô indo de seco. O Bangu aqui, o máximo que eu acho que pode tentar aqui é tentar uma retranca aqui para empatar o jogo, tá? Mas o Fluminense jogar sério aqui tentando fugir do Flamengo antes das finais, vai ganhar esse jogo fácil aqui. Jogo 3. Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. Esse SL aí é de Sete Lagoas, tá, pessoal? O Cruzeiro aqui é o segundo colocado do grupo C. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa ainda não venceu. São 2 empates e 1 derrota. Quinto colocado no geral. O Democrata de Sete Lagoas é o quarto colocado no grupo B. 7 jogos, sem nenhuma vitória. São 3 empates e 4 derrotas. Fora de casa foram 2 derrotas e 1 empate. Levou 11 gols e fez só 5 gols. É o último colocado no campeonato. Então aqui eu acredito que o Cruzeiro, com o elenco que ele tem aqui, tentando buscar um pouco melhor aqui, a primeira colocação do grupo C aqui, deve vencer esse jogo fácil. Tá? Tô indo de seco também no Cruzeiro. Jogo 4, Chapecoense e Brusque. Gosto muito do campeonato catarinense aqui, em razão os times levarem o nome da cidade. Eu acho uma rixa bem legal. Chapecoense é a segunda colocada, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em casa ainda não perdeu, foram 4 vitórias e 1 empate. O Brusque é o quarto colocado, 9 jogos, 3 vitórias, 6 empates. Fora de casa ainda não perdeu, são 3 empates e 1 vitória. Então um joguinho bom, bem bom para se assistir. Gosto muito da Chape, gosto muito do Brusque. Eu acho que o Brusque pode até vencer o jogo, tá? Mas eu vou ficar aqui um duplo fixo na Chapecoense e no empate. Tentar garantir um pontinho aqui no sábado. Jogo 5, Náutico e Sport. É um jogo regional, tá? Mas é pela Copa do Nordeste, apesar de ser um jogo estadual, tá? O Náutico aqui, atenção, na Copa do Nordeste, o Náutico é o segundo colocado do grupo B. 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em casa foi 1 vitória, 1 empate. Em casa ainda não perdeu, está invicto, hein? O Náutico, pela Copa do Nordeste, hein, pessoal? O Sport é o segundo colocado do grupo A. 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Fora de casa ainda não empatou, ganhou 1 e perdeu 1. Agora tem um detalhe aqui, como é um jogo de time dos dois estados pela Copa do Nordeste, nós pegamos aqui o Náutico. O Náutico no Pernambucano é o oitavo, são 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Em casa foram 2 vitórias, 2 empates. Não perdeu em casa ainda.
O Sport no Pernambucano é o primeiro colocado, 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates, está invicto no Pernambucano. Fora de casa foram 2 vitórias e 3 empates. No dia 11 de fevereiro, pela 9ª rodada, o jogo ficou 2-2. Náutico Sport 2-2 na 9ª rodada. Então aqui eu acredito mais no Sport, tá? Eu já vi bastante jogo do Náutico do Sport esse ano. Eu acho o time do Sport um pouquinho melhor. Mas como o Náutico é o mandante aqui, eu vou ficar com um empatezinho aqui no Sport, um duplo fixo também dos meus 16 cartões, tá? Jogo 6, CSA e CRB, 2 times alagoanos, tá? Também disputando aqui a Copa do Nordeste, tá? Não é o campeonato estadual, não. Campeonato Copa do Nordeste. O CSA é o 5º colocado do grupo B, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Jogando em casa tem 1 vitória e 1 empate. Não perdeu em casa ainda pela Copa do Nordeste. O CRB é o 3º colocado do grupo A, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, também está invicto. Fora de casa são 2 jogos e 2 empates. Agora os 2 times aqui no campeonato alagoano, tá? O CSA no alagoano ficou em 5º, tá fora da semifinal. Foram 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando em casa foi 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota aqui do CSA foi para o Aliança, um time que foi rebaixado no campeonato alagoano. O CRB ficou em primeiro lugar na primeira fase, vai disputar a semifinal. Foram 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Jogando fora foram 3 jogos, 3 vitórias. No dia 28 de janeiro, na 4ª rodada pelo campeonato alagoano, no campo do CRB, foi CRB 3, CSA 1. CRB bem melhor que CSA, de jogo dos 2 times já, tá? Mas o CSA aqui, como é Copa do Nordeste, ele já saiu fora do alagoano, pode tentar segurar aqui uma retranca para tentar melhorar sua classificação no grupo B, tá? Então aqui o empatezinho é bem mais favorito que o próprio CRB, tá? Tô indo de 8 cartõezinhos aqui no empate e 8 no CRB. Jogo 7, Bahia e Vitória. Outro joguinho da Copa do Nordeste, com 2 times do mesmo estado, os 2 baianos, né? Vamos aqui pela Copa do Nordeste. O Bahia, tá? É o último do grupo B. Foram 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Em casa foi 1 empate e 1 derrota. Fez 4 gols e levou 13 gols na Copa do Nordeste, hein, o Bahia. O Vitória é o 7º no grupo A. 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas, não venceu ainda. Fora de casa foi 2 jogos e perdeu os 2 jogos o Vitória, pela Copa do Nordeste. O que esses times andaram fazendo aqui no Campeonato Baiano? O Bahia foi o primeiro colocado, vai jogar semifinal, tá, no Campeonato Baiano, fez 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas. Em casa fez 4 jogos e 4 vitórias. O Vitória no Campeonato Baiano foi o 6º colocado, ficou de fora da semifinal. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fora de casa foi 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Bem mal o Vitória nos 2 campeonatos, né? No dia 29 de janeiro, na 5ª rodada, no campo do Bahia, foi Bahia 1, Vitória 0. Ou seja, Bahia bem favorito. Mas aqui é outro campeonato, Copa do Nordeste, né? Então o Vitória aqui com chances ainda, tá? Pode jogar mais na retranca. Então aqui o empate aqui também é bem provável. Eu tô indo de duplo desdobrado aqui, 8 cartõezinhos do Bahia e 8 cartõezinhos do Vitória, tá? Aí voltamos aqui para uma sequência de 4 jogos do estado do Paulistão. Jogo 8, Botafogo e São Paulo. Botafogo é o 2º do grupo A, é o 8º no geral. São 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pega o São Paulo, primeiro do grupo B, 3º no geral, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse Botafogo não é ruim,
tá? Já vi os jogos do Botafogo, do São Paulo. São Paulo é bem melhor, São Paulo tem rateado nos últimos jogos aí, tá? Tá faltando alguma coisa ali no meio de campo para ligar o centroavante deles. Na hora H não tá dando liga. Um empatezinho é bem provável, e eu acho o São Paulo um pouquinho mais favorito, então aqui eu tô indo de desdobrado no empate e no São Paulo, tá? Jogo 9, nós temos aqui o Corinthians e o Santo André. O Corinthians aqui é o primeiro no grupo C, 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Quinto no geral, em casa são 4 vitórias, 1 empate, ainda não perdeu jogando em casa, pega o Santo André. Terceiro do grupo D, 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 3 derrotas, ainda não empatou fora, joga bem aberto, é um time que joga aberto. Mas é fraco o Santo André. O Corinthians, como ficou devendo aí o empatezinho de 2-2 contra o Santos no último jogo, poderia ter ganhado o jogo, né? Achei um gol mal anulado, minha interpretação. Mas, enfim, eu vou aqui Corinthians seco. Eu não acho que o Santo André possa tentar segurar empate, mas eu acho que na Arena Corinthians é mais uma vitória para o Corinthians. Jogo 10, Guarani e Palmeiras. Guarani é o quarto no grupo B, 11 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Em casa são 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Pega o Palmeiras, primeiro do grupo D, primeiro no geral. Precisa vencer para ficar em primeiro nessa fase e levar vantagem em todas as outras fases e jogar em casa, né? Tem 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu, está invicto. Fora de casa foi 4 vitórias e 1 empate. O Palmeiras, se por acaso perder e o São Bernardo vencer, ele perde essa liderança aqui e vai jogar contra o São Bernardo fora de casa. Então acho que o Palmeiras vem com tudo aqui para pelo menos empatar. Não vai dar chance para o Guarani ganhar esse jogo, não. Guarani, o máximo que pode fazer aqui é o empate. Uma vitória do Guarani é uma zebra para acabar e a loteca acumular, tá? Jogo 11, Ituano e Santos. O Ituano brigando para não cair. É o terceiro do grupo C. 10º no geral, 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Sofreu 18 gols o Ituano. Meu Deus. Em casa foi 1 vitória, 1 empate e perdeu 3 em casa. Pega o Santos. Se vencer pode se classificar. Se perder pode acabar ficando fora da outra fase. É o terceiro do grupo A. 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Fora de casa foram 2 empates e 3 derrotas. Não ganhou fora de casa. Então eu acho que esse aqui é o jogo para o Santos ganhar, tá? E tentar brigar aí para ir para a próxima fase. Vai ser meio triste o Santos não estar, né? É um dos poucos dos grandes que não vão estar, porque eu acho que Palmeiras, São Paulo e Corinthians já vão para outra fase. E seria legal ter o Santos, né? É sempre um atrativo a mais, um clássico nas semifinais. Jogou bem contra o Corinthians, mas também falta alguma coisa naquele time do Santos ali. Não sei. Vamos ver se o treinador dá um jeito lá e põe o time mais para ataque. Jogo 12. Voltamos aqui ao Campeonato Carioca. É o Resende, 11º no campeonato. 9 jogos, 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas. Fez só 3 gols e levou 18 gols em 9 jogos, quase 2 gols por jogo. Corre o risco ainda de ser rebaixado o Resende. Em casa foi 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Pega o Botafogo, 5º colocado, ainda não está totalmente classificado. 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Jogando fora de casa foram 3 vitórias e 1 derrota. Ainda não empatou fora de casa. Para mim, o Botafogo tem que jogar para ganhar. Gosto muito do time do Botafogo também. Resende é fraco demais, tá? Botafogo, se jogar sério e com fé, vai ganhar esse jogo aqui também. Tô indo seco no Botafogo. Jogo 13, Ceará e Fortaleza. Outro jogo com cara de regional, mas não é não, tá? Com cara de estadual, mas não é não. É jogo pela Copa do Nordeste. O Ceará é o primeiro do grupo B. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em casa foram 2 jogos e 2 vitórias. Pega o Fortaleza, primeiro do grupo A.
6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Fora de casa foram 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Os 2 líderes, um do grupo A e um do grupo B. É, jogo difícil, mas vamos ver como é que eles estão no estadual, né? Isso aqui foi pela Copa do Nordeste. No estadual, o Ceará é o primeiro colocado do grupo A, com 5 jogos. Isso aí, 4 vitórias e um empate. Em casa foram 3 jogos e 3 vitórias. Tá bem equilibrado, quase parecido ali com a Copa do Nordeste. O Fortaleza é o primeiro do grupo B. Só inverter os grupos aqui, né? Interessante. Fortaleza fez 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Fora de casa foi 1 vitória e 1 derrota. E essa derrota foi para o Ceará na 5ª rodada, dia 7 de fevereiro. Ceará 2, Fortaleza 1. Os dois estão na semifinal do Cearense, bem igual aqui o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. Tá bom? Mas eu acho que o Ceará aqui é jogo para empate esse aqui. Quase certeza que vai dar um empatezinho, ninguém vai querer arriscar nada. E se alguém ganhar, eu acredito que seja o Ceará, um pouquinho melhor. Jogo 14, Grêmio e Inter, Grenal Gaúcho, também um jogão, pode dar qualquer coisa aqui, viu? Grêmio, empate, Inter, mais. O Grêmio é o primeiro colocado no Gauchão, 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate, ainda está invicto, fez 20 gols e levou só 4. Já classificado para outra fase, em casa foram 4 jogos, 4 vitórias. Ah, aqui o Renato Gaúcho, como é Grenal, mesmo classificado, vai colocar o time todo para frente, vai querer ganhar esse jogo aqui de qualquer jeito. É o jogo que faz qualquer técnico crescer aqui, é ganhar um Grenal. A Inter é o segundo colocado, 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, também invicto. Fez 17 gols e levou 5. Também está classificado, jogando fora foi 2 vitórias e 2 empates. Aqui é um jogo muito bom, tá? Pro Luizito fazer a festa aqui e se consagrar no Grêmio, tá? Tô indo de seco no Grêmio também, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. Se Deus quiser, vamos torcer para alguém ganhar aí.